Nós abrimos esta edição do Hora News com informações sobre a violência contra a mulher no Brasil. A percepção de que este tipo de violência aumentou no último ano faz parte de uma pesquisa Datafolha, que ouviu mais de 2.000 brasileiros em 130 municípios de todo o país entre os dias 2 e 3 de abril. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vamos então ver aqui no telão o que diz este levantamento do Datafolha. Foi perguntado aos brasileiros, primeiro esse telão aos homens, se a violência contra a mulher aumentou no Brasil no último ano. 88% dos homens concordaram com esta afirmação, 9% discordaram e 3% não souberam responder. Repetindo, este é o retrato dos homens. Os homens foram perguntados. Na outra tela, a gente tem a percepção das mulheres. A mesma pergunta foi feita para 93% das mulheres ouvidas nesta pesquisa. Sim, a violência contra a mulher aumentou. 6% discorda e 1% não soube responder. Esta é uma pesquisa da Datafolha divulgada neste domingo. E a gente então está com a pergunta, será que de fato houve aumento da violência contra mulheres ou houve apenas um aumento no número de notificações de casos? Porque se fala mais sobre o assédio à mulher, tanto físico quanto psicológico. Quem vai analisar essa questão é a Juliana Fincati, professora e sócia da Fincati Santoro Advogados. Juliana, obrigado pela participação aqui conosco, uma boa tarde. E eu faço essa questão, que é mais um dilema, né? É o famoso dilema Tostines, né? O número de a violência com a mulher aumentou de fato ou pelo fato de hoje ser criminalizada, de fato, a gente ter a lei do feminicídio, os casos aparecem. Como que você olha essa situação, principalmente aqui no nosso país? Boa tarde, obrigada pelo convite em primeiro lugar. Nós temos aqui alguns aspectos a perceber. Em primeiro lugar, o cidadão e a cidadã brasileiros, eles têm aprendido mais sobre os seus direitos. Então, as pessoas estão aprendendo a notificar a ocorrência dos casos. Isso, de fato, aumenta as estatísticas. Por outro lado, a realidade brasileira de violência, me parece, com relação a homicídios e violência contra a mulher, me parece que a estatística é praticamente a mesma. Porém, se percebe que o feminicídio é um tipo de homicídio qualificado por menosprezo à condição feminina. Então, com relação ao feminicídio em si, de fato, houve um aumento. Então, o que fica claro para nós, ao analisar essa estatística, é que o feminicídio é um tipo específico de homicídio contra a mulher, qualificado, ou seja, um homicídio qualificado com pena maior, pelo motivador do crime ter sido menosprezo à condição feminina. Esse sim aumentou. As estatísticas apontam que o feminicídio, que é esse tipo específico de homicídio, realmente ele aumentou. A violência contra a mulher, como geral, tem se mantido a estatística mesma. Juliana, eu vou fazer uma análise aqui e eu quero que você me diga se eu estou sendo muito poliana. Quando você tem um aumento da percepção, é um indício que as pessoas já estão atentas ao fato. O próximo passo seria justamente a diminuição desse tipo de crime ou essa é uma percepção muito otimista da minha parte? Não, não é uma percepção otimista. De fato, o direito penal ele existe e sempre foi utilizado como forma de controle social. Então, toda vez que é necessário se tipificar uma conduta, se aperfeiçoar a lei para prevenir ou prever um outro crime que a sociedade vem praticando demais, o legislador vem e cria o tipo penal necessário para regular essas condutas. Então, a partir do momento que as pessoas percebem que aquilo está errado, que culturalmente isso não pode ser feito, o machismo é uma coisa enraizada na cultura já há séculos, né? Então, é toda uma transformação social que culmina com a inovação legislativa, que é a criação do tipo penal, e na sequência nós temos a conscientização da sociedade a respeito daquilo ser uma conduta errada, um comportamento punível de acordo com a lei penal, e a seguir o que se espera é justamente a pacificação, que é a redução dessas ocorrências. Juliana, nessa pesquisa da Datafolha é citado o fato do debate
das armas ter sido levantado nos últimos tempos, até por conta da decisão do presidente Jair Bolsonaro em abrandar a necessidade de quem quiser ter uma arma. Isso preocupa quem trabalha diretamente com o feminicídio, como advogada, a facilidade em ter a arma, há uma preocupação, e eu queria que você explicasse por que existe essa preocupação. Sim, de fato existe toda uma insegurança relacionada enfim, a liberalização, a liberdade maior de se usar as armas, de acordo com a política da presidência atual. Porque as violências contra as mulheres, essas condutas em geral, acontecem no seio doméstico, da vida doméstica, no lar, enfim, na rotina do dia a dia. E a liberação de se ter uma arma nos seus lares, para o cidadão, sem a prévia e, enfim, intensa conscientização a respeito do uso da arma, da questão da responsabilização, fora também as questões sociais, as dificuldades relacionadas à renda, educação, enfim, uma série de fatores nos preocupam demais com relação à liberação das armas, porque o sentimento que nós temos é que a sociedade ainda não está preparada totalmente, todos os estratos sociais, para que se todo mundo tenha uma arma em casa. E enquanto houver feminicídio, ou violência contra a mulher, ou violência, por exemplo, contra os menores, contra idosos, enfim, contra os hipossuficientes, realmente nos dá um temor muito grande com relação à liberação das armas, porque a violência contra a mulher acontece no seio doméstico, a violência contra o idoso também acontece no seio doméstico, contra a criança, igualmente. Então, esses crimes do dia a dia, essa violência do dia a dia, do relacionamento familiar, do relacionamento amoroso, do relacionamento conjugal, ele realmente fica potencializado pela liberação das armas. Outro ponto da pesquisa também que a Folha traz neste domingo é sobre a percepção do feminismo. O feminismo e o feminicídio estão muito ligados, ou seja, a gente só vai conseguir diminuir o feminicídio quando o feminismo de fato tiver sido enraizado na sociedade. Quando eu digo feminismo, ou seja, a igualdade entre homens e mulheres na sociedade, para que o feminicídio de fato diminua, que parem de ocorrer crimes contra mulheres. Como você explicou, o feminicídio é quando o crime é justamente por se sentir superior a uma mulher, você mata uma mulher? Sim, eu concordo com essa sua colocação. O feminicídio, ele é o crime de homicídio contra a vítima mulher, qualificado pelo menosprezo à condição feminina da vítima. Então, ele está relacionado, sim, ao machismo, né? Então, enquanto a sociedade tiver uma cultura de diferenciar homens e mulheres em vários aspectos, nós vamos ter ainda uma margem maior para que feminicídios aconteçam. Então, a questão é basicamente cultural, né? Então, é muito importante que a sociedade se conscientize da igualdade de gênero e que o respeito seja também existente em igualdade. Enquanto houver esse desrespeito à condição feminina, há uma margem muito maior para a ocorrência do feminicídio. Tá certo, eu conversei com a Juliana Fincati, que falou com a gente sobre o feminicídio. Juliana, obrigado por atender a gente e conversar sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade e um ótimo domingo a vocês. Para você também, Juliana, até uma próxima.